Olá, meu nome é Fabiana Chino, eu sou enfermeira e vamos conversar um pouco sobre a atuação da enfermagem em oncologia. O enfermeiro que atua em oncologia, ele precisa estar ciente de que ele vai estar com um paciente muito complexo. Ele tem uma doença muito grave, muito séria e que exige um tratamento, multidisciplinar. O enfermeiro que atua em oncologia, ele precisa desenvolver algumas competências e habilidades. Ele tem que ser uma pessoa muito atenta, tem que ser uma pessoa muito estudiosa, porque o tratamento evolui muito rapidamente. Alguns anos atrás, nós tínhamos poucos quimioterápicos, hoje não se usa nem mais esse termo, de tratamento quimioterápico, mas sim o mais correto é tratamento antineoplásico, pois eu tenho a imunoterapia, a hormonioterapia, tem a terapia de célula-alvo, ou seja, anualmente surgem novidades nessa área. E é importante que o enfermeiro saiba a diferença entre uma quimioterapia e uma imunoterapia, porque elas têm princípios bem diferentes. Além disso, o enfermeiro que atua na área de oncologia, ele precisa ser um enfermeiro que ele se comunica muito bem, porque ele vai estar com o paciente muito tempo. A maioria dos tratamentos são de longa duração, no mínimo de alguns meses, às vezes terapia de 6 meses a 2, 3 anos, dependendo da doença. Então, semanalmente ou mensalmente, esse paciente vai estar lá e ele vai ter medo, angústia, a família vai estar acompanhando, o percurso da doença, ele pode mudar. Então, tem vários pacientes que se sairão bem e vão completar o tratamento com poucos efeitos adversos, e vão caminhar rumo à cura, enquanto outros não, vão ter falha terapêutica, vão iniciar outro tratamento. Então, é sempre importante se comunicar bem com o paciente e com a família para aliviar esse sofrimento. Além disso, o enfermeiro ele precisa estar muito conectado com os acessos venosos. Às vezes um paciente oncológico ele pode ter mais de um tipo de acesso venoso central. Ele pode ter um catéter de PICC e ele pode ter um catéter, um porta-OCAT que ele já tinha previamente. Se ele for submetido a um transplante de medula óssea, ele pode colocar um outro tipo de catéter, que é um catéter venoso central, de longa permanência, mas com 2 ou 3 vias. Então, são muitos tipos de acesso venoso, além do acesso venoso periférico, que mesmo o acesso venoso periférico, num paciente submetido a um tratamento antineoplásico, ele precisa ser muito bem avaliado. Então, o enfermeiro precisa sempre estar muito atento. E lembrando que eu estou falando do enfermeiro, mas a equipe de enfermagem atua muito próxima ao paciente. Então, é necessário que tenha essa sinergia entre o auxiliar, o técnico de enfermagem e o enfermeiro, porque todos têm que estar muito atentos e planejar juntos essa assistência, para que o paciente consiga passar por esse tratamento, porque em alguns casos, o tratamento do câncer gera mais sintomas do que o tumor em si. Quando eu falo de um diagnóstico precoce, muitas vezes de um melanoma, estou falando de um diagnóstico precoce, o paciente tinha nenhuma pinta, alguma lesão que descobriu que era um melanoma. E até então ele não tinha dor. Daí, de repente, ele vai passar por um processo cirúrgico de retirada, outro de esvaziamento axilar, e são muitos exames, PET scan. Então, todo esse processo precisa ser muito explicado para o paciente. Então, é necessário haver muita sinergia, ter conhecimento e conversar muito com seus pares. Então, a enfermeira que atua no centro de oncologia, ela tem que falar sempre com a enfermeira que atua na central de quimioterapia, na central de radioterapia, e fazer toda essa navegação do paciente, tá ok? Então, obrigada pessoal, até mais.